E voltamos em estúdio à análise com o Duarte Caldas. Duarte, esta crise no Japão acaba por, não apenas a nível interno, mas a nível externo, como vimos já com esta teleconferência agendada, obriga a medidas adicionais para além daquelas medidas adicionais que estavam em curso. Enfim, poderá, enfim, de alguma forma levar a que sejam tomadas medidas adicionais, mas para já não me parece que seja esse o caminho. Do meu ponto de vista, parece-me que no que diz respeito à Reserva Federal, a situação vai se manter mais ou menos na mesma, portanto, a Fed ainda nas minutas nesta última reunião, no comunicado que foi passado, disse que a economia estava numa recuperação mais sustentada. Ainda assim, sinalizou que vai prosseguir com o programa de compra de dívida e não manifestou preocupações ou grandes preocupações relativamente à inflação. Portanto, manteve-se mais ou menos estável e vai manter a taxa de juro a níveis muito perto de zero. Relativamente ao Banco Central Europeu, parece-me também que talvez Trichet não vá, que o Comitê de Política Monetária não vá aumentar ou não vá subir taxas. É possível que isso não aconteça, apesar de ter sido indicado que isso iria acontecer. Agora, é preciso, efetivamente, enfim, eu diria que uma ajuda internacional que tem que ser prestada aqui ao Japão, que está a atravessar a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Olhando para as medidas que têm sido medidas de emergência, que têm sido tomadas, nomeadamente pelo Banco Central do Japão, em 3 dias, a injeção de liquidez tem sido brutal. Tem. Não, isso é absolutamente necessário. Aquilo que está a acontecer aqui, e o grande problema, é que pode haver, devido à queda vertiginosa do Nikkei, muitos bancos podem sofrer de falta de liquidez e podem de alguma forma cortar na concessão de crédito. E isso nesta altura é muito complicado e pode ter implicações muito mais problemáticas do que normalmente se teria se não estivéssemos nesta situação. E, portanto, eu acho que estas medidas que o Banco do Japão tem, nomeadamente no que diz respeito à liquidez, às operações de liquidez, são muito bem feitas. Já tínhamos assistido a isto no auge, no pico da crise do subprime, portanto, vários bancos centrais fizeram isso. O banco não pode ser mais taxas, porque as taxas estão próximas de zero. Portanto, não podemos assistir a descida de taxas, mas podemos, enfim, dar ao mercado toda a liquidez que ele necessite. Outra ideia seria, possivelmente, o Banco do Japão anunciar que vai colmatar as necessidades de financiamento que a economia venha a ter e que, enfim, não sejam dadas por parte do setor bancário. Caso os bancos se retraiam um pouco a esse nível, então o Banco do Japão estaria lá para garantir o financiamento à economia. Eu acho que isso era muito importante. Partilhas da perspectiva do economista-chefe do Crédit Agricole, responsável pelo Japão, que diz que depois da contração no último trimestre de 2010, muito provavelmente o PIB japonês vai contrair-se nos primeiros 3 meses do ano e também no segundo semestre, sim, no segundo trimestre. Aliás. Eu acho que sim. Isto tem implicações muito, muito grandes. Para dar aqui algumas estatísticas, eu posso dizer, por exemplo, perto de 500 mil pessoas foram evacuadas, mais de 1 milhão de pessoas não têm eletricidade, 1,4 milhões de casas não têm água. Estamos a falar de cerca de 1000 estradas, 50 pontes, caminhos de ferro. Portanto, tudo isto tem implicações diretas na economia, especialmente a questão da eletricidade, porque sem eletricidade não se pode trabalhar, as fábricas não funcionam. Temos tido variadíssimas notícias de fábricas que fecham, funcionários que são evacuados, especialmente no setor tecnológico. Nós temos assistido a uma subida muito grande, por exemplo, no setor dos
dos semicondutores, tudo o que é tecnologia tem sido particularmente afetado. E também o setor automóvel. E portanto, é muito complicado ainda de antever ou de perspectivar qual é que será exatamente o impacto que isto terá na economia. Agora, o impacto será muito grande. Com as seguradoras também a terem aqui com certeza que sim. Papel difícil. E por isso é que nós temos assistido a uma queda, especialmente no DAX, porque na questão das seguradoras, as seguradoras japonesas são obrigadas a ressegurar, assim por dizer, portanto, os seguros, e isso é principalmente feito por seguradoras alemãs e suíças, enfim, que são as maiores do mundo. E, portanto, por isso é que nós temos assistido à queda Acaba por ser uma segunda linha alemão, de especialmente só seguro. por causa disso. É uma segunda linha de seguro, é segurar os seguros que já foram feitos, mas são obrigadas a isso. E, portanto, todas as implicações, não sabe sequer se as companhias de seguro terão dinheiro para Fala-se pagar. em mais de 25 mil milhões de euros só para indemnizações. Nesta altura, Claro, naturalmente, ainda é difícil traçar, sim, ainda não se conseguiu, a totalidade da catástrofe. E não é só isso, ainda não se conseguiu aferir exatamente qual é que será o prejuízo total ou o valor que será necessário para financiar as indenizações, como também ainda não se sabe qual é que vai ser o evoluir da situação, porque nós podemos perfeitamente ter espero que não, a situação a evoluir de uma forma ainda mais gravosa, com a fábrica e com o reator nuclear de Fukushima, enfim, a apresentar, enfim, ou a situação de alguma forma a expandir-se para outras zonas. Não se sabe qual é que vai ser o evoluir da situação, se as autoridades japonesas vão ou não conseguir controlar os problemas no reator. Ainda assim acabam por... toda esta situação, o Japão perdeu terreno para a China enquanto segunda maior economia do mundo, é a terceira, mas já se debatia com três pontos essenciais. O iene alto, que acabava por pôr em causa as exportações do país, por serem menos competitivas. Agora hoje pelo menos estava em máximos desde a Segunda Guerra Mundial. Outro problema era a deflação e a dívida pública, que vai certamente aumentar com esta crise, com a reconstrução do país. E como é que uma economia, mesmo estando a falar de uma das maiores, das economias mais poderosas do globo, como é que uma grande economia reage a uma situação como esta? Tem várias medidas que são necessárias pôr em prática, além de todas estas. Sim. Que já Há várias coisas aqui a referir. No que diz respeito ao iene, o iene já estava a negociar ontem em máximos desde há muitos anos. Seriam uns 80, 70, chegou a cotar abaixo dos 80 ienes por dólar. Mas, entretanto, no final da negociação do mercado norte-americano, o dólar-iene veio negociar a 76 qualquer coisa, portanto, 76 ienes. Isto aconteceu porque o nível, ou o mínimo dos últimos 20 e tal anos, que seriam os 79, 60, se não me engano, enfim, à volta de 79,5, era um número ou era um nível que era knockout para variedíssimos produtos estruturados, para opções, etc. E o mercado estava à espera, ou estava de alguma forma a antecipar que o Banco do Japão interviesse numa situação em que o dólar-iene partisse a esse nível. E não aconteceu nenhuma intervenção. E portanto, como nós estávamos a falar de inícios de trading, das horas de trading japonesas, final de trading mercado norte-americano com o mercado europeu fechado, havia muito pouca liquidez e, portanto, nós tivemos o dólar-iene a cair 3 figuras ou muito rapidamente, em menos de nada. E foi principalmente essa a razão, mas voltou agora a recuperar. No que diz respeito à dívida pública, é verdade, e tu disseste bem, o Japão já estava a lidar com um problema de dívida pública, portanto, o peso da dívida no PIB já era grande, apesar da economia ser uma das economias mais fortes do mundo, mas ainda assim, em comparação com os Estados Unidos, era uma situação mais complicada. Aliás, já se tinha notado isso recentemente no leilão que o Japão fez, que a procura não foi exatamente aquela que
teria sido previa. antecipada e que se previa. E, portanto, como é que eu acho que poderemos de alguma forma estabilizar aqui a situação a esse nível? Terá que ser uma intervenção da comunidade internacional a apoiar o Japão, que está a atravessar uma Até para crise. evitar uma fuga por parte dos investidores, Claro que naturalmente. sim, numa e o Japão situação como esta. é um país que pode afetar o sistema, é perfeitamente sistémico, e nós temos uma crise de dívida como a que temos a ter em Portugal no Japão, teria consequências muito gravosas para a economia mundial. Duarte, muito obrigado. Muito obrigado. Duarte Caldas, analista da IG Market, aqui com uma análise exaustiva aos principais temas da atualidade.